O uso exagerado de filamentos, matérias-primas que nós utilizamos na impressão 3D é algo comum entre os usuários quando esse filamento não é desperdiçado. Ou seja, quando a gente imprime uma peça e tem que jogar ela fora, ou então a gente perde ali matéria-prima por conta das configurações e também do próprio arquivo em STL, que às vezes vem errado, vem corrompido ali da internet. Meu objetivo com esse vídeo aqui é te passar informações úteis relacionadas à configuração de protótipo. Ou seja, nesse exato momento eu estou desenvolvendo aqui um produto e eu vou te mostrar o processo que eu utilizei para criar esse modelo e também para otimizá-lo dentro do programa de fatiamento, levando em consideração ali as características físicas do modelo, né, desde as configurações de quantidade de material interno, quanto também do posicionamento que eu vou utilizar para a criação de cada peça e também a otimização feita dentro do programa CAD, ou seja, quando a gente possui os conhecimentos relacionados à criação em 3D, fica muito mais fácil de otimizar um produto que será impresso na impressora 3D. E quando esse produto está criado, independente do programa CAD que você utilize, é só salvar ele como STL ali de forma separada e jogar para dentro do programa de fatiamento. Eu sei que talvez você já conheça sobre o processo de otimização, de fatiamento, sabe aí quais que são os melhores programas para a utilização desse processo. E caso você não saiba, caso você está iniciando agora, é muito importante que você utilize o campo abaixo para deixar qualquer dúvida que você tenha durante esse processo e durante os vídeos que eu vou postando aqui no meu canal. Por quê? Eu tenho postado muitos vídeos relacionados à modelagem e impressão 3D por conta da minha profissão, ou seja, hoje eu tenho a minha empresa de criação de arquivos em STLs e além dos infoprodutos e produtos físicos que a gente vende, nós temos também os canais gratuitos onde estou repassando um pouco dessa experiência que eu adquiri ao longo de todos esses anos, até mesmo para ser aí uma alternativa de fonte para a minha empresa, ok? É o que eu recomendo para todos os meus alunos e também para quem está nos seguindo, porque uma vez que você aprende e repassa esses conhecimentos, você aprende 10 vezes mais. Então a fixação ela é mais perceptível quando a gente repassa esses conhecimentos, e ter um canal sobre o assunto é muito bacana porque até mesmo ajuda outras pessoas que estão começando agora e muitas das vezes ficam perdidas e algumas outras vezes acabam até sendo enganadas por outras empresas aí que na verdade só quer colocar dinheiro no bolso e não quer somar com quem ali é o seu cliente, beleza? Então, caso você não for inscrito no canal, se inscreva, porque isso te ajuda a evoluir de forma muito mais rápida. Os conhecimentos que eu tenho passado aqui são conhecimentos que eu não vi em lugar nenhum na internet, nem aqui no Brasil, nem fora dele. E por conta disso, caso você decida se inscrever aí, com certeza você vai aprender muito mais rápido e de forma mais eficiente. Deixa o seu like, porque isso fortalece o canal. Mostra para o YouTube que você tem interesses sobre esses assuntos e ele acaba te entregando mais conteúdos ainda sobre isso. Então você pode ter ideias novas, você pode ter produtos novos para fazer, ideias de otimização. Às vezes você só de olhar uma imagem ali que a internet está recheada ali, é um gatilho para você ter uma boa ideia. E o ambiente, ele é fundamental para que a gente tenha bons resultados. Então, se você não está em um ambiente propício para o seu crescimento, pode ter certeza que se você for aí para um local, ou então se rodear, né, de boas referências, pode ter certeza que você vai crescer sim, tá? Aconteceu comigo e por que não vai acontecer com você? Então, turma, olha só. O projeto que eu estou desenvolvendo agora, nesse momento, é esse daqui, onde essa asa aqui ela terá uma movimentação, beleza? Então se eu vier aqui no campo de modificação, eu consigo vir aqui em mover e olha só, basicamente ele vai funcionar desse jeito aqui, ó, ok? Eu não sei bem exatamente qual que é o nome desse tipo de produto aqui, mas se você pesquisar, por exemplo, pássaro de teto, a gente consegue ver algumas referências, olha só. Deixa eu tirar esse GIF aqui. E ele é basicamente isso aqui, ó, tá? Olha só, onde a gente consegue puxar essa parte de baixo do produto
É como se fosse aqui uma linha fixada em uma outra peça, e ele fica indo para baixo e para cima, assim, fazendo algumas movimentações. Inclusive esse arquivo em STL depois eu vou disponibilizar, vou utilizar aqui na minha casa e pode ser até um produto que você pode oferecer aí, beleza? Para a criação desse produto, eu basicamente utilizei ali a ferramenta Freeform do Fusion 360, que eu já mostrei aqui no canal, inclusive no meu curso gratuito Aprendendo do Fusion 360 em 30 dias. E basicamente com a ferramenta Freeform, olha só o que eu consegui fazer aqui, ó. Vou puxar aqui exatamente a referência para a gente conseguir visualizar bem, para o ponto onde foi iniciado essa criação. Então, basicamente isso aqui, ó, foi feito com a ferramenta Forma Livre. Basicamente, eu comecei ela aqui, ó, com uma esfera, tá? Como essa daqui. Iniciei aqui, ó, com a seleção do plano e fui moldando aqui, basicamente, um círculo como esse, né? Trazendo aqui para o lado, enfim, utilizando as ferramentas que você provavelmente já conhece, se você acompanha o canal. E assim, eu fui dando forma ao modelo. Então, eu fiz cada parte aqui de forma separada. Primeiro, eu fiz o corpo dela, depois eu fiz aqui a cabeça, né? Exatamente aqui esses modelos de forma livre, levando em consideração ali todos os aspectos da peça. E depois eu fui juntando todos esses modelos e separando aqui cada conceito. No final, eu tive que fazer ali a montagem dele, ou seja, a articulação para que esse modelo ele funcione. Então, como que funcionou isso aqui? Ó? Vou mostrar para você exatamente o que eu fiz. Eu, passando aqui o projeto um pouquinho para frente, eu fui trabalhando aqui com algumas abas, né? Então, vou voltar aqui. Foi exatamente aqui antes da... Olha só. Foi antes da utilização da ferramenta espelhamento. Então, eu fiz metade de um modelo, fiz essas articulações aqui. E, basicamente, essa articulação, ela saiu de uma extrusão de um círculo, onde eu fiz ali a junção desse modelo. Então, eu fiz ele de forma separada, olha só. Ele ficou bem assim, tá? Depois de fazer aqui o distanciamento dessa asa, eu fiz aqui exatamente esse eixo com um furo nele, porque o intuito aqui vai ser passar um filamento nesse perfil. E depois eu fiz ali a movimentação dele para dentro da peça, onde eu consegui copiar esse perfil, esse modelo aqui, ó, para essa parte de trás. E depois aqui eu fiz uma outra extrusão na parte de dentro, onde eu consegui fazer o distanciamento e juntar essas bordas e fazer a retirada com o combine, tanto dessa parte interna aqui, e também utilizei a ferramenta distanciamento para a criação desse perfil aqui, ó, olha só, de forma separada, beleza? Então o distanciamento ele foi importante para isso. E depois eu tive que cortar o modelo justamente para a gente conseguir utilizar ali esse perfil já pronto para o outro lado, uma vez que essa parte é igual. E como resultado, nós tivemos esse perfil aqui, tá? Como eu precisava também de alguns detalhamentos justamente para conseguir fixar essa linha, aqui eu vou buscar utilizar a linha de pesca. Eu também fiz alguns cortes, alguns furos, e olha só, ao invés de puxar um plano para cima, fazer um círculo e extrudar, retirando o material, eu fiz vários modelos desse daqui, ó, vários pinos, correto? Depois eu fiz ali exatamente onde eu queria a posição de cada um deles. Nesse caso aqui eu utilizei tanto na parte de trás quanto aqui. E depois eu puxei aqui, ó, para essa criação, tá vendo? Então eu utilizei também alguns outros arquivos para a criação desse perfil, para que ele ficasse ali o mais próximo possível do que eu queria. E o resultado foi exatamente esse daqui que vocês estão vendo agora, tá? Então agora, o que eu precisava fazer? Eu precisava otimizar esse produto para que eu conseguisse fabricar na minha impressora 3D. Nem sempre nós temos aí uma impressora 3D que consiga fabricar todo o produto de uma vez só. E às vezes é necessário fazer alguns cortes. Então nesse caso aqui, olha só o que eu fiz. Eu puxei uma linha exatamente nessa região. Deixa eu ver se eu consigo colocar a linha aqui, ó. Olha só, eu coloquei uma linha aqui exatamente nessa posição. E com essa linha foi possível fazer o corte dela, utilizando aqui a ferramenta Dividir Corpus, presentes aqui, ó, no canto superior, central, tá? Isso me permitiu separar esse modelo. Então aqui eu já tenho o corte dele.
E isso vai ajudar até mesmo no posicionamento da peça, para que eu garanta a superfície dela lisinha, né? Sem marcações ali de suporte, sem a necessidade de suporte. Apenas nessas regiões aqui, ó. Se eu retirar a asa, por exemplo, olha só como é que esse modelo vai ficar. Ele vai ser impresso assim, correto? Olha só. Ele vai ser impresso nessa posição e aqui eu vou precisar utilizar o suporte. Depois de feito isso, o que eu precisei fazer? Eu precisei fazer um encaixe nessa parte interna dele. Então, basicamente, eu fiz um cubo no centro dela. Um cubo não, um cubo mesmo. Desse jeito aqui, ó. Com um perfil retangular. Depois eu extrudei. E agora, com ele extrudado, na verdade não um cubo, né? Um cubo é quadrado, mas vocês entenderam. E o que acontece? Agora eu consigo fazer a retirada desse perfil, na parte interna dele. Então, fazendo isso, eu tirei aqui a cabeça, correto? Utilizei a ferramenta Combine lá, conservando a ferramenta, ou seja, mantendo os corpos dentro dela. E com isso, eu tive isso aqui, ó. Então, se eu retirar a cabeça aqui do perfil, olha só, eu consigo retirar esse modelo e depois ali eu fiz o distanciamento para que esse perfil ele seja encaixado também. Então, aqui eu vou conseguir fazer o encaixe e depois vou conseguir imprimir a cabeça de forma separada também para esse perfil. Então, essa daqui foi a ideia da criação do arquivo em STL, um método que eu utilizei para a criação desse perfil. Posteriormente a isso, aqui não tem segredo, eu usei aqui exatamente o programa para os slicer para fatiar esse modelo, mas você consegue utilizar qualquer outro. Aqui eu tive alguns benefícios, né, principalmente com a seleção dessas bordas e tudo mais, a seleção também do suporte aqui nessa parte a 90 graus, ok? Eu poderia até mesmo otimizar mais esse modelo em STL para que ele tenha aqui um ângulo específico onde eu não precise de suporte, mas basicamente ele ficou assim. E qual foi a otimização que eu usei? Olha só, utilizei suportes nessas faces aqui a 90 graus, utilizei também uma cama nessa parte de baixo, né, que permite que ela fique mais fixa, ou seja, desde a parte lá de baixo até a parte de cima, se eu não tivesse, por exemplo, essa aderência aqui na mesa, essa peça poderia tombar, ou então, durante o processo ali, cair, né? O que me faria perder bastante material. Aqui, eu já consegui colocar duas peças. Depois dessa impressão aqui, eu vou imprimir essas duas asas para ficar certinho ali, mais outra peça que eu vou criar. E basicamente foi isso aqui que eu utilizei, tá? Dentro da peça, usei aqui para gastar o mínimo de material possível, de acordo com essa otimização, duas linhas de parede, preenchimento tipo giroide, com 8% ali, basicamente, de preenchimento. Não, deixa eu só confirmar aqui. Acho que foi até menos, ó, 5% de preenchimento nesse modelo. E é isso. A peça está sendo fabricada nesse momento, olha só. Eu já estou imprimindo ela aqui. A cabeça aqui ficou separada dessa região, ó. E a peça está saindo bacana ali por conta do teste de calibração que eu fiz, né, de temperatura e tudo mais, antes mesmo da impressão 3D, como dicas já repassadas aí no meu canal. Essa daqui foi a otimização que eu apliquei nesse produto em STL. Logo mais eu vou disponibilizar esses arquivos aqui para vocês baixarem aí e terem também. E depois de um tempo, obviamente, eu vou deixar ele pago, tá? Durante esse processo de otimização, eu repasso esses arquivos para os meus alunos e depois a gente faz a venda desses arquivos, tanto com a biblioteca quanto também em sites separados, ok? E eu vou começar a fazer isso aqui com você também. Você vai poder baixar esse arquivo em STL, mas para isso você vai ter que me seguir lá no Instagram, @3dwilsonc, que eu vou repassar lá para quem pedir no meu direct, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para fortalecer, se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima. Valeu!